Meu amigo, olá minha amiga, muito bem-vindo à terceira aula e vamos falar sobre a reserva de emergência. Presta bem atenção no que eu vou falar. Não existe um bom planejamento financeiro sem uma reserva de emergência. Então, vou até escrever aqui, ó. Não existe um bom planejamento financeiro sem uma reserva de emergência. Ou seja, é obrigatório para que você tenha sucesso, ou tenha pelo menos tranquilidade para realizar o seu planejamento financeiro, que você tenha uma reserva de emergência. A reserva de emergência ela vai vir para te proteger, te dar uma guarida, te dar uma tranquilidade financeira para imprevistos. Na verdade, imprevistos vão ocorrer, quer você queira, quer você não. Só que a reserva de emergência ela vem te dar uma tranquilidade para que você consiga superar os efeitos desse imprevisto da melhor forma possível, sem ter que abrir mão de objetivos que você está perseguindo e sem precisar se endividar. Então a reserva de emergência, ela tem a principal função é de proteção patrimonial, ou que eu falo também de proteção aos seus objetivos. Eu costumo falar que a reserva de emergência ela não vai te enriquecer, não é ela que vai causar o seu aumento patrimonial, mas ela vai ser importante para o seu processo de enriquecimento e principalmente para você realizar os seus objetivos. Como eu já falei, um bom planejamento ele começa com a tranquilidade financeira, que uma reserva de emergência, por exemplo, ela vem dar esse suporte. Então, já demos um pouco do conceito do que é reserva de emergência, mas vamos explicar o que é reserva de emergência. Reserva de emergência, então, como eu falei, é uma quantia, é um numerário financeiro suficiente e necessário, adequado para que você se proteja dos efeitos nocivos de um imprevisto, de algo que não tão desejado que você gostaria que acontecesse na sua vida, mas que você precisa eventualmente lidar na vida. Então a vida não é linear, né? Ela tem seus altos e baixos. Às vezes esses baixos podem trazer inclusive prejuízo financeiro. Se você tem uma reserva de emergência, essa reserva de emergência pode ser usada para voltar ao equilíbrio que esse momento, desse imprevisto trouxe para a sua vida. Então a reserva de emergência nada mais é que uma quantia em dinheiro que você vai deixar separada, destacada, vai até deixar investida, que já vamos falar aonde você vai pôr, mas você vai deixar separada, destacada, para que quando imprevistos ocorrerem, você possa usar essa reserva de emergência e passar por esse momento de forma mais tranquila. O segundo momento, então, agora é você saber quanto colocar na reserva de emergência. Aqui vamos ter como base, temos como parâmetro os seus gastos mensais. Lembra da primeira aula que a gente colocou que é importante você entender quanto você ganha, quanto você gasta, que você ter uma fotografia da sua situação financeira e como que isso reverbera para várias situações dentro do seu planejamento financeiro? Mais um motivo para você saber exatamente quanto você gasta, para você, com base nisso, montar a sua reserva de emergência. Aqui a gente vai colocar como regra geral, você colocar 12 vezes os seus gastos mensais. Ou seja, se você gasta em torno de R$ 5.000 todo mês, então a sua reserva é o quê? 5.000 vezes 12, ou seja, R$ 60.000 seria a sua reserva de emergência. Antigamente até se colocava algumas divisões dessa reserva de emergência, se você fosse funcionário público, se você fosse CLT ou autônomo, daí tinham as divisões, só que considerando os últimos acontecimentos, como pandemia do coronavírus, e também que alguns estados da Federação Brasileira não têm pago seus funcionários públicos de forma correta ou de forma programada, como foi sempre, então eu prefiro que todo mundo coloque 12 vezes os seus gastos mensais. Então, sua reserva de emergência vai ser o equivalente a 12 vezes os seus gastos mensais. Isso vai te dar uma proteção maior possível. Eu acho que nesse momento, a reserva de emergência, quanto mais é melhor, né? A abundância aqui não tem nenhum problema, o excesso na reserva de emergência não tem nenhum problema. Quando acontece uma emergência, qualquer quantia a mais que tivermos vai ser sempre muito bem-vinda, ainda que a princípio tenha sido um certo exagero ou certo excesso nos gastos, na quantia a ser colocada, mas aqui é melhor errar pelo excesso do que de repente ter uma frustração de não conseguir realizar seu objetivo, porque ter que resgatar dinheiro da onde você não queria tirar para poder reequilibrar a sua vida financeira em razão do imprevisto. O terceiro ponto dentro da sua formação da reserva de emergência, que talvez é o que você está mais esperando, é aonde colocar a reserva de emergência. Bom, a gente vai voltar nas características da reserva de emergência, até voltando no comecinho da aula que eu falei que a reserva de emergência tem como principal função a proteção patrimonial, que no final das contas vai proteger seus objetivos. Então a reserva de emergência tem a função de protecionismo, de preservar seu patrimônio
para você ter uma tranquilidade financeira quando eventualmente acontecer algum imprevisto. Então, quando você pensa em reserva de emergência, você não está pensando em ter ganhos patrimoniais ou multiplicar seus investimentos, seu patrimônio, sua vida financeira. Você quer dar tranquilidade para sua vida, inclusive tranquilidade emocional. Então, quando a gente pensa numa reserva de emergência, a gente tem que pensar em uma coisa que seja conservadora, além de ser conservadora, que tenha baixo risco, porque você não pode pôr seu dinheiro em ativos ou investimentos que vão correr o risco de você perder esse dinheiro ao longo do tempo, enfim. Tem que ser de baixo risco, de baixa volatilidade. Volatilidade o que é? Oscilação. Por exemplo, o clássico de volatilidade é as ações. Se você já acompanhou algum momento o mercado de ação, você sabe que a ação hoje está 10, depois está 11, depois está 9. Não, sua reserva de emergência tem que ser uma coisa mais linear, mais previsível. Tem que ser de alta liquidez, ou seja, você tem que pedir o resgate desse dinheiro e ele tem que voltar o mais rápido possível para você. Tem que transformar a venda do ativo em dinheiro o mais rápido possível. Então isso que é a liquidez, é ter uma demanda compradora para aquele ativo que você tem alta, mais alta possível, para você não correr o risco de ter que esperar dias, às vezes meses, para vender aquele título, aquele valor imobiliário, para transformar em dinheiro. Para ficar mais claro, vamos pensar no imóvel. O imóvel, quem já vendeu ou procurou vender seu imóvel, sabe que é difícil, que não é de um dia para outro. Você anunciou o imóvel, já na mesma hora ou no dia seguinte aparece alguém para comprar. Não, demora meses, às vezes anos, às vezes tem gente que nem nunca conseguiu vender o imóvel. Ou seja, não tem liquidez, você não consegue transformar aquele ativo, no caso o imóvel, em dinheiro o mais rápido possível. E além disso, tem que ser de fácil acesso, ou seja, que não pode ter muita burocracia, muito entrave, você tem que assinar documento, assinar isso. Não, não, tem que ser aqui, pedir o resgate e voltar rápido para você, ter o acesso fácil. E tudo isso geralmente a gente encontra o que? Na renda fixa. Por isso que a gente sempre fala que a renda fixa, ela nunca morreu, embora as condições do mercado hoje já mostram que a renda fixa não vai render tanto como rendia há 5, 6 anos atrás. Só que a renda fixa ela vai ser importante, inclusive, para você colocar a sua reserva de emergência. Então, a reserva de emergência vai sempre colocar na renda fixa. E quais ativos dentro da renda fixa que a gente vai procurar para pôr a reserva de emergência? A gente vai ter que buscar ativos que tenham essas características de ser conservador, tenha baixo risco, baixa volatilidade, alta liquidez, fácil acesso. E geralmente são recomendáveis o quê? O Tesouro Selic, um CDB liquidez diária e que ele remunere em torno de 100% do CDI. Isso aqui é fácil de você achar, tá bom? Não precisa ter tanto conhecimento do mercado dentro da corretora, até mesmo dentro do seu banco. Conversando com o seu assessor de investimento ou com o gerente, ele consegue identificar, ou até mesmo você sozinho consegue identificar, é fácil, que fica bem claro lá o tipo de investimento. Fundos de investimento em renda fixa, eles são interessantes também, porque eles têm essa liquidez, tem toda essa questão de ser conservador, ser baixo risco. Só que aqui você tem que ter uma atenção maior quando você fala em fundo de investimento em renda fixa. Taxa de administração, a taxa de administração tem que ser menor do que 0,3%. Vou explicar melhor o que é essa taxa de administração. Quando você aplica seu dinheiro em um fundo de investimento, você está delegando a gestão, o cuidado do seu dinheiro para uma pessoa que é profissional, uma pessoa que faz disso a carreira dela. E nada justo, né, que você pague uma remuneração para essa pessoa. E essa remuneração é via taxa de administração. Só que quando se fala fundo de investimento em renda fixa, geralmente ele vai investir ou no Tesouro Selic ou num CDB. Então, assim, investimentos que você sozinho poderia fazer por conta própria, mas você resolveu, por algum motivo, delegar isso para uma pessoa. Então, quando você pega um fundo de investimento que faz esse tipo de investimento de Tesouro Selic, CDB, por exemplo, é uma atividade simples até para o gestor. Então, não compensa, não justifica você pagar uma taxa de administração muito alta para esse tipo de trabalho, de investir no Tesouro Selic ou no CDB. Logicamente, quando a gente fala, por exemplo, em fundos de ações, que aí sim envolve um trabalho mais apurador, de mais cuidado, de maior estratégia, daí talvez sim vale a pena você pagar uma taxa de administração maior. Então, quando você procura um fundo de investimento de renda fixa,
principalmente quando ele vai investir no Tesouro Selic ou no CDB, é importante você se atentar à taxa de administração, para que ela não seja muito alta a ponto de até não valer a pena toda essa delegação de poderes a um gestor. Aí você vale a pena você ir por conta própria. Mas aqui então a gente coloca que fundo de investimento em renda fixa também é interessante para você montar sua reserva de emergência. Outra alternativa é por meio da Nuconta, por exemplo, que é do Nubank, que ela paga 100% do CDI, ou até mesmo bancos digitais, como por exemplo o Banco Inter, ele tem seus CDBs próprios que também pagam aí 100% do CDI, e ele tem até um fácil acesso, custa 100, acho que é R$ 100 o valor mínimo para você entrar. Eu tenho até no Conta e no banco digitais, e aqui eu falo, não é nenhuma recomendação de investimento, são só informações para fins educacionais. Só que é importante você conhecer que não existe, né, no Conta, o banco digitais que oferece os próprios investimentos, que também ajudam você a ter mais alternativas para formar sua reserva de emergência. E aqui o ponto interessante que eu falo é que você procure diversificar a sua reserva de emergência em 2 a 3 desses ativos. Por que eu falo isso? É a tal história, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Se a cesta cair, você corre o risco de perder todos os seus ovos. Então, dentre esses alternativos que eu citei, procure colocar em 2 a 3 para poder diversificar, porque de repente em alguma situação, uma das lugares que você colocou a sua reserva de emergência, por alguma situação você não consegue resgatá-lo. Ou então, como aconteceu, por exemplo, na época do comecinho aí da pandemia, quando o mercado financeiro estava começando a digerir a ideia da quarentena e toda a crise que viveu em relação ao Covid, teve o circuit break na Bolsa de Valores, e no Tesouro Direto, o Tesouro Selic, ele teve sua negociação suspensa por algumas horas, ou chegou a dar um dia de suspensão. Ou seja, você não podia comprar e não podia resgatar o dinheiro que estava lá. Então imagine a pessoa que deixou todo o dinheiro no Tesouro Selic, de repente estava alguma emergência, não poderia, naqueles momentos, resgatar o dinheiro, porque estava com a negociação suspensa. Logicamente, depois voltou, não teve nenhuma perda financeira, mas teve uma dor de cabeça a mais. De repente, já estava lá angustiada pela eventual emergência que aconteceu, ficou ainda mais angustiada porque viu a suspensão da negociação. Então é importante você sempre diversificar em 2, 3, que são ensinamentos que os acontecimentos vão nos dando. Acho que o primeiro grande ensinamento é você colocar o máximo possível a sua reserva de emergência. Você pegar 12 vezes os seus gastos mensais e colocar, mesmo que seja exagero para a sua situação de vida. Talvez você nem precise, de fato, colocar 12 vezes os seus gastos mensais. Mas é bom a gente errar pelo excesso do que, de repente, na emergência, ter uma escassez ou uma falta. Então foi o primeiro grande ensinamento. E o segundo grande ensinamento é você diversificar a sua reserva de emergência, não colocar tudo em algo só, em uma conta só. Então, aqui, você formando a sua reserva de emergência, comece a estruturar a sua reserva de emergência, comece pegando os seus gastos já com base na primeira aula, calcule 12 vezes os seus gastos mensais, comece a pesquisar desses alternativos que eu te falei na renda fixa, quais são aquelas que você tem mais conhecimento, ou mais familiaridade, ou que você conseguiu entender melhor, e comece a aplicar esse dinheiro nessas alternativas de investimento para começar a formar sua reserva de emergência, para a gente depois, já na próxima aula, começar a dar outros tipos de passos.